Voltamos com Gente em Destaque. Hoje eu converso com a professora Judite Alcântara, 2 vezes candidata a prefeita aqui de Jacareí. A gente repassou no primeiro bloco esse seu começo na vida política. E a senhora falou que da escolha do Jocafe para prefeito, que era um curral eleitoral, né, nas suas palavras. Só que em 96 o seu nome foi escolhido para ser candidata a prefeita. Como é que foi esse processo de escolha? Então, naquele ano eu fui convidada pelo Carlos Alberto Leal, meu compadre, padrinho da minha filha, para sair como vereadora. E quem ia sair como candidato a prefeito era o Jaime Bustamante Fortes. Sim. O irmão da Lúcia Fortes, ou não? Que era esposa do Egídio Coimbra. Não sei, o Jaime Bustamante, que é advogado. Sei, eu acho que é ele, sim. E a Regina Serrano ia ser a vice dele. Certo. E eu sei que houve um grupo dentro do PT que minou a candidatura do Jaime dentro do próprio PT. Aí ficou sem candidato no PT. Aí a gente ia para as reuniões e eu percebia que tinha um interesse muito grande de um determinado grupo, que era o grupo do Marco Aurélio, do Hamilton, da Rose Gaspar, do Marino, que não se tivesse candidato a prefeito. Não tivesse? Não tivesse. E saísse só vereadores, deixasse, entre aspas, em aberto, e quem quisesse apoiar o Luiz Lencioni apoiava, tinha um grupo mais... Que era do PSB? Que era do PSB, tinha um grupo mais ligado ao Luiz Lencioni. E tinha um grupo que era mais aceito a candidatura do BSL, o próprio BSL. Do PT mesmo? Do PT. O BSL e do PSDB. O PSDB, mas não aberto, entre aspas. Aí lançaram o rapaz que era do SAI, que era do sindicato do SAI, que é engenheiro do SAI, não lembro o nome dele. Décio Moreira Neto. Décio Moreira Neto. Décio Moreira, Isso. Lançaram o Décio. Aí o Décio pediu um tempo para pensar, uma semana para pensar, tal, voltou na reunião, o Décio não quis ser candidato. Aí ficou naquela, vai lançar, e eu lutando para que houvesse candidatura. Eu com um grupo lutando para que houvesse candidatura, porque eu via que o PT vinha num crescente. Ele ficou lá em 3º lugar na época do Jocafe, ele vinha num crescente e que eu achava que a população tinha que ter o direito de ter uma candidatura do PT na época, como opção, não ficar sem candidato, porque ele vinha num crescente. Se ele viesse num decrescente, aí tudo bem, não ser candidato, não ter candidato, mas ele vinha no crescente. Aí esse grupo lá, meio enraivado, falou assim, então você quer ser candidato? Eu falei, sou. Entendeu? Sou candidata. Aí o Carlos Alberto pegou e falou, se ela vai, eu vou. A senhora aceitou de imediato, sem ter medo de nada. Sem ter medo de nada, sem temer. Só que eles apostavam numa laranja. Que ia ficar... À toa, deslumbrada, não ia fazer campanha, ia fazer o que eles queriam, entendeu? E eu, ao contrário, eu fui à luta. E o Carlos Alberto embarcou comigo e nós fomos à luta, entendeu? Não tínhamos recursos, alugamos um comitê, o Carlos Alberto alugou um comitê lá na Lúcio Malta, arrumamos uma caminhonete velha, subia na caminhonete, pegava o microfone, ia para os pontos de ônibus e eu pegava o microfone e fazia comícios relâmpagos nos pontos de ônibus, ia nos bairros e tal.
E começou a candidatura, né? Começou a campanha. E vocês ficaram em segundo lugar. Ficamos em segundo lugar. 24 mil votos. E o PT, ele tinha sempre uma porcentagem de 30% de votos e tal. E a grande questão deles é que eles sempre tinham lá uma porcentagem que daria a eles uns 10 mil votos. O que aconteceu desses 24 mil votos? 10 mil votos foi gente que votou no PT para vereador e para prefeito. 14 mil votos votou só na Judite. Votou em outros partidos para vereador. Votou em outros partidos para vereador, não votou no PT. Então, qual que era a bronca do PT? A Judite teve mais votos que o PT. Mas mesmo assim, elegeram 4 vereadores, né? Elegeram 4 vereadores. O Marino, o Valmir... Não, o Marino, o Marco Aurélio, o Diogo e o José Siqueira. E o Almir. O Almir foi na seguinte, 96. 2000, quer dizer. Foi o Diogo, Marco Aurélio, o Marino e o José Faria de Siqueira. Foi o Almir do... Almir Gonçalves? Lá do Esperança lá. Então, mesmo assim, conseguiu fazer 4 vereadores. Conseguiu fazer 4 vereadores. Fez 4 vereadores. Eu ajudei a puxar a legenda, né? A senhora falou do Carlos Alberto Leal, né? Que foi o seu vice. Foi. Eu procurei o Carlos Alberto Leal e pedi para ele gravar um depoimento para falar sobre essa época da campanha. Eu queria que a técnica mostrasse para a senhora agora. Bom dia, Romero. Bom dia, Judite. É um prazer poder estar falando com você. Judite, que eu conheço bem antes dela ser candidata a prefeita pelo PT de Jacareí. Tive o prazer de conhecer seus pais. Sou padrinho, com muito orgulho, padrinho e amigo da sua filha. Portanto, é um grande prazer estar podendo falar com você, mesmo que à distância. Judite, em 1996, foi candidata a prefeita pelo PT. Naquela oportunidade, nós enfrentávamos 2 expoentes da política local. Por um lado, Demésio Rodrigues da Mota, que já havia sido vice-prefeito, e do outro lado, Benedito Sérgio Lencioni, que acabou sendo eleito prefeito. Eu lembro muito bem, eram 2 campanhas muito ricas contra a campanha do PT, que dependia exclusivamente do trabalho voluntário, do trabalho de amigos que... o exemplo perfeito que eu me lembro é o carro de som da nossa campanha. Era uma caminhonete muito velha, azul, cedida pelo Daniel, mecânico, amigo nosso, e a Judite andava em cima dessa caminhonete, em cima da caixa de som e conversando com a população da cidade. Então era uma campanha difícil. E apesar disso, se tivéssemos mais uma semana de campanha, ela sagrava-se prefeita da cidade de Jacareí, porque a gente sentia isso nas ruas da cidade. Como qualquer campanha, nós tivemos bons e maus momentos. A Judite foi uma heroína, foi uma guerreira, porque durante esse processo de campanha, nós perdemos uma pessoa muito querida. Foi uma perda muito maior do que a do processo eleitoral. Foi a perda do seu filho, Maurício, e, portanto, eu quero dizer para você, Judite, deixar para você o abraço de compadre, o abraço de amigo, o abraço de companheiro. Um grande abraço para você. Você é uma nossa guerreira. Muito obrigado, Cal. Muito obrigado. Você mora no meu coração e da minha filha, do Eisenhower, de todos nós. Foi isso mesmo. Ele citou essa passagem da morte do seu filho. Foi mesmo no meio da campanha aconteceu esse turbilhão de... Foi. Meu filho foi enterrado no dia 8 de junho. A convenção era dia 9 de junho. Eu tinha tudo para desistir. Tinha todos os motivos do mundo para desistir. Mas o meu sonho de fazer Jacareí melhor, de lutar, de cuidar da saúde da cidade, que era tão precária,
e ver como foi a morte do meu filho, porque não teve uma UTI para receber ele na emergência. E eu achava um absurdo que uma cidade como essa, grande, com uma população enorme, na beira da Dutra, que acontece tantos acidentes graves, que geralmente são socorridos aqui em Jacareí, né? Não tem uma UTI, né? Eu achava um absurdo. E o prefeito era médico, era o Telmo. Então, eu fiz da minha dor a minha força, né? Pelo meu filho, por outros filhos, por outras mães que não passassem. Que eu queria lutar muito para fazer um hospital municipal, para que tivesse uma UTI. Hospital municipal que até hoje não até tem hoje em não Jacareí. Saiu, né? E a senhora concorda com o que o Carlos Alberto disse, que se tivesse ali mais uns 10 dias de campanha, Com vocês certeza. tinham... Com certeza. Se tivesse mais 10 dias de campanha, a gente tinha virado isso. E o próprio pessoal do BSL uma vez confidenciou com a gente que eles tinham pesquisas, nós não tínhamos pesquisa, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. Ele falou, era essa caminhonete velha, um microfone e a gente que nem louco falando na rua para a população. E eles tinham pesquisa que mostrava que a gente estava num crescente e eles já caindo, mais um pouquinho. O vice do BSL era o Armando Gulo. Armando Gulo. Que era do PT anteriormente. Que era né? do PT, E depois rompeu com o BSL, o BSL no meio do mandato. Voltou a ficar do lado do PT, do pessoal dali. Quer dizer, a senhora, nessa campanha que durou aí alguns meses, nessa força de superar a morte do seu filho, de fazer essa campanha com recursos bem diminutos, zerados. A senhora, então, tem um orgulho de ter feito essa fase da sua vida, ter erguido essa bandeira a favor da cidade de Jacareí. Né? Com certeza, né? Mas eu não vejo assim no sentido de ter a grandeza, não. Mas eu lutei muito por essa cidade. Eu lutei com a alma por essa cidade nessa época, porque você não imagina o que é a dor de uma mãe perder um filho. Você enterrar um filho num dia e no outro dia a convenção do partido e você ter que subir nos palanques e falar e lidar com essa dor e voltar para casa e encontrar o berço vazio. É complicado, mas eu lutei mesmo. A senhora em nenhum momento pensou em largar a campanha? Não teve esse Não, eu adquiri uma força, uma garra, uma determinação, justamente porque eu queria lutar para que tivesse um hospital, porque tinha lá, o Aroca tinha colocado a placa lá no São João, que ia ser hospital municipal lá, e a placa ficou lá, e os cavalos pastando lá na placa, e não houve hospital. Eu fui dar à luz porque a minha filha tinha nascido, minha filha nasceu em 95. Então, quando meu filho faleceu, ela ia fazer 1 ano. E eu também tinha dado à luz na Santa Casa de Jacareí. E quando eu fui dar à luz, acabou a energia. Aí eu pensei, vai ligar o gerador. Aí que eu descobri que não tinha gerador na Santa Casa. Era uma luz lá muito ruim para fazer a cesárea que eu tive que fazer. E como uma cidade como Jacareí, com tantos habitantes, não tinha um gerador, meu Deus. Isso para mim era um absurdo. Absurdo é o mínimo que você pode falar, né? Então eu tinha que, se estava nas minhas mãos fazer alguma coisa, eu tinha que lutar para fazer alguma coisa, entendeu? E o Carlos Alberto foi muito companheiro. Só para a gente encerrar esse bloco, a senhora já tinha na sua cabeça o grupo de pessoas que a senhora ia convidar para os secretários? Já tinha pensado nisso, não? Não. Não tinha nenhum nome. Porque começou a acontecer que nos últimos 15 dias o pessoal de São José dos Campos começou a vir para cá fazer campanha. Porque o Toquinho era candidato a prefeito em São José e parece a Ângela estava saindo, né?
e estava indicando o Toquinho. E parece que ele não estava emplacando lá. Aí o que o pessoal fez? Embarcou para cá. E eram os cargos de confiança, né? Que o PT tem essa prática. Onde eles vão, eles levam os cargos de confiança deles, independente se são ou não da cidade. Quer dizer, se a senhora ganhasse, já tinha todo um grupo pronto para entrar ali. Eles pensavam que ia ser assim. Até que um dia eu já não concordava, mas eles queriam discutir cargos, eu nunca discuti cargos. Eu falava, primeiro vamos ganhar a eleição, depois a gente conversa, né? Primeiro, vamos fazer campanha. E eu ia para a rua. E eles querendo discutir cargo e eu não discutia cargo com ninguém. Até que um membro da direção estadual veio aqui e querendo me impor alguma coisa e disse bem claramente para mim que a cadeira podia ser minha, mas a caneta era do partido. Que eu tinha que governar, né, para o partido, fazer as coisas para o partido. Seguindo o cronograma do partido. Mas eu não, com certeza não ia seguir. Tá certo, então a gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.